Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela nesta véspera de Ano Novo com conteúdo pra lá de especial. Tá ouvindo? Tem música hoje aqui no nosso programa do começo ao fim. Teremos, nesse último dia do ano, louvor à moda de viola. É isso mesmo. Além disso, nós vamos também falar sobre a importância do perdão. É tempo de perdoar. Isso faz muito bem para a nossa saúde mental e física. Vamos aprender juntos tudo isso a partir de agora, aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Gente, acompanhe também o nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, o nosso programa, a Hit TV, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que você pode participar do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. E como eu disse, nosso programa hoje está pra lá de especial. Temos o cantor Vitor Quevedo, aqui do lado esquerdo, tudo bem? Tudo bom, Maria Clara? Que alegria estar aqui com você. Benção. Prazer todo meu, viu? Tamo junto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aqui desse lado, psicólogo clínico Alessandro Viana. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa também. Obrigado, viu? Obrigado, ainda mais num dia tão especial nós estarmos aqui, né, Vitor? Muito obrigado. É isso aí, a gente vai fazer esse programa aqui todos juntos hoje, né? Cantando, louvando ao Senhor e falando sobre perdão. Essa palavra tão importante. Por que começar o ano, Alessandro, já perdoando as pessoas? Uma palavrinha tão pequenininha, mas tão importante como você disse. E tão difícil muitas vezes, né, de ser colocada no nosso vocabulário. Exato, porque mistura um pouco de ego, de não quero dar o braço a torcer, né? Não vou assumir o que não é meu, mas enfim. O perdoar é um ato de libertação, né? Por quê? Porque quando você não perdoa, você está com uma informação negativa dentro de você. E essa informação, além dela causar um desgaste, ficar ali como um pica-pau, diariamente, às vezes, incomodando, ela também gera reações químicas que trazem o estresse. E hoje o que a gente mais fala é se livrar do estresse, né? Então, perdoar, além de um ato de generosidade, de entendimento, é um ato também de diminuição de estresse. É isso aí. Perdão é ensinamento de Deus, é ensinamento de Jesus, não é isso, Vitor? Exatamente. E você traz isso nas suas músicas também. Com certeza. Nós vamos cantar uma canção que diz sobre Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. E lá no versículo 4 está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Tudo na nossa vida com Deus começa com um perdão. O perdão, o ato de amor de Jesus na cruz do Calvário. Nós vivemos pela sua graça, por meio do perdão de Deus para todos nós. Vamos lá? Bora! Em nosso pecado, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça.
nosso pecado, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva um improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Boa, glória a Deus. Maravilhoso, né? Muito bom, demais. Queria até que você já aproveitasse esse momento, né? Terminou a primeira música aqui, mas tem muita música hoje aqui no nosso programa, viu, pessoal? Então aguarde até o final. Vitor vai cantar demais pra gente ainda, vai louvar demais ao Senhor, é isso, né? Isso aí, boa. Te chamamos pra isso, Vamos né, lá, Vitor? isso daí. Já aproveita e conta um pouquinho pra gente, né, dessa união louvor, moda de viola. Isso daí vem da minha família, do meu pai e da minha mãe, né? Você é do interior de São Paulo? Interior de São Paulo, onde? nasci na cidade de Araras. Morei aqui em São Paulo para estudar produção musical, né, durante 2 anos. Me formei com a graça de Deus para trabalhar no ministério mesmo. E desde os 18 anos aí, rodando o nosso país, né, nos estados, nas cidades, pregando a palavra de Deus ao som da viola caipira, com esse jeito brasileiro de expressar o louvor e a adoração ao nosso Deus. E Vem de berço cristão. Por parte da minha mãe, sim, mais ou menos, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe, ela se converteu e me levou para a igreja também. O meu pai, violeiro que é, então eu uni as duas coisas, viu, psicólogo? Ó, o louvor, né? Que junto, obviamente, tem a palavra de Deus, mas a viola do meu pai e a palavra de Deus pela minha mãe. Para não dar briga lá na família, né? É isso aí. Já uniu ali as duas coisas, né? Boa. Para não precisar do perdão. Não tem briga, não precisa perdoar. Para evitar a briga. É isso, né? Isso se chama inteligência emocional. Boa, Não obrigado, é, menino? obrigado. Você, inclusive, é especialista em inteligência emocional, não é isso, Alessandro? Sim. Vamos falar mais um pouquinho, então, desse perdão, né? Esse perdão tão necessário e que a gente precisa trazer mais para a nossa vida, porque a mágoa, gente, gera muitas coisas ruins para a nossa saúde, né? Antes da gente falar da importância do perdão e de como ele é bom, ele é transformador, gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte ruim, da mágoa. Claro. Olha, além dessa questão que nos desgasta, né? Você ficar pensando, você pensar em algo negativo, eu gosto sempre de explicar para as pessoas que quando a gente pensa, o nosso cérebro interpreta e o nosso corpo, ele responde a ponto de adoecer. Então, todo e qualquer sentimento negativo que você guarda dentro de você, em algum momento ele vai adoecer. Então, você pensar, né? Poxa, eu quero isso para mim, eu quero que eu tenha uma vida maravilhosa. Eu estava ouvindo o Vitor tocar aqui, um momento tão bacana, né? E falando, nossa, como tem pessoas que infelizmente perdem esse momento pensando em algo negativo, né? E nem consegue estar aqui. Então, como é bom a gente ter esse filtro e, eventualmente, escolher coisas boas. E como se fosse um estoque, né, Maria Clara? Você tem ali um estoquezinho, um espacinho pequeno. O que você quer por lá dentro? O que você quer carregar para a tua vida? Então, quanto mais a gente esvaziar de coisas negativas, mais a gente pode nos presentear desses momentos, de coisas mais leves. Perdoar e esquecer são duas coisas bem diferentes. Sim. Primeiro, né, bem simplesmente falando, quem esquece pode lembrar. O perdoar é uma elaboração, né? O perdoar é um entendimento, o perdoar é realmente se livrar de um peso, ter um ato de resiliência, entender que se de repente alguém errou com você, entender que todos nós erramos e todos nós estamos aqui num processo de evolução eterna. Então, perdoar é a cura.
O esquecer está lá guardadinho. De repente eu tropeço, de repente eu vejo uma cena num filme e vem ali de novo. Então ele está pequenininho, guardadinho, mas está machucando. Mas a gente, quando perdoa, não pode ficar voltando, né? Perdoou, tá perdoado. Não dá para ficar voltando naquela mágoa, né? Sim, sim. Você sabe, principalmente relacionamentos, casais, né? Quando fala, eu perdoei, só de vez em quando eu lembro. Não perdoou, né? E olha que coisa bacana, você deixar o que é ruim lá para trás. Porque tem gente que fala, eu perdoei, mas na primeira discussão traz à tona. E se trazer à tona vai agregar em quê? Né? Vai fazer com que o relacionamento fique sempre pesando. E quando acontece isso no relacionamento, é clássico. Um traz uma mágoa para duelar com o outro. Quem ganha? Ninguém. Quando você perdoa o parceiro, a parceira ou o colega de profissão, todos estão ganhando. Mágoa é gatilho para problemas de saúde mental? Totalmente. Mágoa, de uma forma bem objetiva. Mágoa pode gerar uma depressão, pode gerar alguns sintomas de ansiedade, pânico. Uma coisa importante que a gente tem que entender, né, que não se fala tanto, que esses sentimentos, eles são transformados em reações físicas. Na psicologia, a gente fala de psicossomatização. Então, é o probleminha emocional que uma hora vai atingir o físico. Aquele momento que você tem dor de cabeça e não sabe por quê. É aquele momento que você vai ao médico com o coração disparando e chega lá, faz um check-up e não tem nada. Então, tudo isso são aquelas coisinhas negativas que a gente vai guardando aqui dentro e transborda mesmo. Uma hora vem a conta. Com certeza. Vitor, você tem alguma história pra gente de alguém que tenha liberado perdão a partir do momento que ouviu suas músicas, que ouviu uma pregação sua, que ouviu tudo aquilo que você tem de Deus para trazer para a vida delas? Eu lembro que eu estava pregando em 1 Coríntios, né, texto da Santa Ceia, e lá diz como essa igreja de Corinto se reunia de uma forma facciosa. Eu lembro que no meio ali da pregação, foi aqui na cidade de São Paulo mesmo, uma irmã saiu de um banco dela e foi até o banco de uma outra irmã que estava ali assentada para pedir perdão para ela. Isso foi muito marcante na minha vida. Porque veja bem, perdão não é um conselho, perdão é um mandamento de Deus. Nós precisamos perdoar as pessoas. E naquela proporção de 70 vezes 7, que é uma proporção generosa de perdão. Né? Até no Pai Nosso, nós encontramos o exemplo do perdão, né? Porque Deus nos perdoou dos nossos pecados. Então, a Bíblia está cheia de perdão. A história do povo de Deus é a história do perdão de Deus para pecadores. O perdão faz parte da nossa vida. E eu me lembro, alguns dias atrás, eu vi uma palavra gigante da língua portuguesa, né? Acho que tem 26 letras, se eu não me engano, a maior delas. Tem alguma coisa a ver com vulcão e lava, alguma doença assim. Não vou saber falar aqui porque é difícil, é um trava-línguas. Mas estava dizendo assim, essa é a maior palavra da língua portuguesa, mas a mais difícil de se falar é perdão. E como? E como é difícil, né, de se falar. Quando as pessoas chegam no seu consultório, elas falam dessa dificuldade de liberar esse perdão? Olha, as duas palavras que eu mais acompanho nesses 22 anos de atendimento, difíceis de serem expressadas, é o perdão e o não. Né? O não também é um ato de você se respeitar, você tirar uma angústia de dentro de você. Né? Quantas vezes a gente se agride falando um sim para o outro só para contentar e deixando seus próprios valores de lado. E o perdão é muito difícil, principalmente no âmbito familiar. Você vê a dificuldade, você vê o fantasma que se coloca imaginando, poxa, depois do ato de perdoar, vão me achar frágil, eu vou ser desrespeitado. E ao contrário, eu costumo dizer que a pessoa tem que ser muito grande, né, para chegar e falar, eu te perdoo, eu errei, eu sou falho. Isso é um ato de grandeza, né, de libertação. Quanto mais próximo a gente é da pessoa, mais difícil é de perdoar? Sem dúvida nenhuma. Porque mais a gente está mostrando uma pseudo-fragilidade, que não é uma fragilidade, né? Na verdade, no meu ponto de vista e trabalhando no consultório, isso é uma grandeza.
Eu estou convidando a você que está em casa a participar aqui do nosso programa com as suas dúvidas, com as suas sugestões de pauta. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Um programa todo especial nessa véspera de Réveillon, de virada de ano. Vamos começar 2025, terminar 2024 e começar 2025 com toda energia, aprendendo demais. E nós já temos algumas perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Vou deixar aqui para você, Alessandro. A Josi Rocha diz o seguinte: é comum filhos guardarem mágoa dos pais por causa de alguma injustiça sofrida na infância? Como perdoar? É muito comum, é muito comum. E para essas pessoas, eu vou falar de uma forma bem simples e objetiva. Lembre-se que os seus pais, às vezes, eles repetem o que eles tiveram como educação. E, de repente, ou como atitude, e, de repente, não entenderam que aquilo poderia prejudicar. Né? Eu acho muito difícil um pai e uma mãe não amar o filho. E, claro, nós erramos, nós falamos coisas que, às vezes, magoam os outros, né? Todos os dias. Às vezes, você mesmo que está nos ouvindo em casa, nos assistindo em casa, você fala algo que você não tem a dimensão, mas alguém, depois de 1 mês, 2 meses, vai falar: aquilo lá você me magoou. E a gente arrastar isto, o que vai somar na nossa vida? Então, a coisa mais importante é entender que todos são falhos, né? Todos têm as suas dificuldades e, principalmente, quando se trata em família, o que se espera é o amor ali, né? Então, o pai e a mãe, ele faz algumas coisas e, às vezes, erra mesmo, mas o que está de plano de fundo é o amor. E é isso que é o mais importante. Vitor, Josi pergunta aqui no final, né? Ela fala sobre guardar mágoa dos pais por injustiças da infância. Eu acho que a gente acaba sempre tendo essa sensação, né? Quando a gente tem irmãos, uma vez ou outra, em algum momento, a gente vai achar que foi injustiçado ali pelos nossos pais, né? Uhum. E ela pergunta como perdoar. A gente trouxe aqui essa visão clínica psicológica, né, do Alessandro. Pedir para você também dar uma palavra para a Josi, pode ser? Pode ser. Que responsabilidade, né? Poxa vida. Mas olha, o perdão é assumir a dívida. O perdão de Jesus, ele está dizendo, ó, deixa que eu pago a sua dívida. Quando a gente não perdoa, a gente está dizendo praticamente assim, olha, eu não vou te perdoar. Mas por quê? Não, porque eu sou perfeito. Quem não perdoa, acha que é perfeito. Quem nunca perdoou ou não perdoa alguém, ou guarda rancor de alguém, está dizendo, olha, eu nunca errei. Mas só teve um justo aqui nessa terra. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Todos somos falhos. E todos nós precisamos de perdão. Todos nós, debaixo da mesma cruz, precisamos do mesmo perdão em Cristo Jesus. Por isso que os filhos de Deus devem perdoar, sim, os seus pais e os pais perdoarem os filhos. Porque ninguém é perfeito. Os pais criam os filhos da melhor maneira que eles podem. É assim, nós precisamos entender isso, com as suas limitações. Então, não é somente perdoar o pai, mas é olhar com bons olhos para não criar mágoa. Tentar entender que as pessoas têm as suas limitações, mas estão fazendo sempre o melhor que elas podem. É isso aí, diante dos seus históricos também, né, Alessandro? Sim. A gente tem que olhar, né, o passado desses pais, como é que eles foram criados, como é que foi a criação deles, como é que os pais deles foram com eles. Tudo isso implica, né? É claro, às vezes, no consultório, Vitor, aparecem aquelas pessoas falando, nossa, mas eu nunca fui abraçado pelo meu pai, acho que ele não gosta de mim, acho que ele me rejeita. Só que este pai, de repente, não teve o afeto dentro de casa. E aí a forma dele demonstrar esse afeto de outra maneira. Batendo um papo, ou, no caso de mãe, por exemplo, fazendo a comida, fazendo aquele doce. Então, existem formas. E, às vezes, a pessoa ela não consegue dar o que ela não aprendeu, o que ela não teve como espelho. Né? Tem pais que... Tem filhos que, às vezes, vão abraçar os pais e falam assim, olha, meu pai parece um bonecão que fica assim, né? Mas é porque não soube. E se a gente entende isso, e principalmente respeita, isso já é uma libertação. Você fala, poxa, não é comigo. Eu pensava isso. Até que eu entendi que o amor do meu pai estava no fato de ele pedir para a esposa dele ligar para mim, perguntando se estava tudo bem, onde é que eu estava. Um músico meu um dia disse isso. Assim, poxa vida, né? Eu estava comentando e tal, eu falei, tá. Porque ele é assim mesmo, mais tímido na dele, está tudo certo. Hoje a gente entende. E perdão tem a ver com maturidade, né? Depois a gente pode falar sobre isso, mas realmente.
E, na verdade, eu nem precisava perdoar, eu só precisava entender como ele expressava o seu amor. Deve ter sido uma libertação para você. Ah, né? demais, demais. Porque, né, perdoar faz bem para a gente, em primeiro lugar. Ó, Jesus nos perdoou antes de nós nascermos. O perdão vem antes do arrependimento. É isso, e não pode ser condicionado a alguém nos pedir perdão. Não é isso, Alessandro? Porque muita gente fala assim, não, eu só vou pedir perdão se a pessoa me pedir desculpa. Eu só vou perdoar se a pessoa me pedir desculpa. Eu só vou pedir perdão se ele me pedir perdão também. Não é? E não pode ter essa condição, não é? Isso fica um desgaste eterno, né? Na verdade, você começa a desenvolver, como é a nossa cabeça, né? A gente começa a desenvolver, assim, algumas ideias que a gente mal percebe que só está prejudicando, né? Então, eu não vou dar o braço a torcer, fica aquele braço de ferro. Peraí, será que alguém não pode antecipar e falar, peraí, está prejudicando essa relação? Perdão, desculpa, eu errei. Olha que ótimo, eu tenho que realmente sofrer esperando se o outro tem essa tentativa, né? Às vezes o outro está com mais dificuldade que você e te ama e quer se aproximar de você. Então, toma o primeiro passo, né? Não é uma disputa, é uma disputa de dor, se for disputa, né? Não de amor. Aquela coisa de dar o braço a torcer. Precisamos, às vezes, né? Dê o braço a torcer, né? Seja feliz. É assim Quer ser que feliz Jesus ou ter razão? ensina, né? Exatamente, exatamente assim. Tem que ser, né, gente? Não pode ter o coração duro, Não, não pode não. não é? Principalmente os filhos de Deus. É isso, amoleça esse coração. Na fisiologia, coração duro pode gerar um ataque cardíaco ali, então é melhor não ter, né? É ruim, hein? Exatamente. dúvida. E aquilo que você trouxe, né? As doenças psicossomáticas, né? Muita gente diz, inclusive, que o câncer está ligado a mágoas. Sim, totalmente. Está Eu e não a sei ciência se é comprovando. provado. É Sim, provado? a ciência comprovando cada vez mais. Nós estamos chegando no momento, né, que já se imaginava lá atrás, de explicar todas as doenças em cima de questões também psicológicas. Porque a gente não pode dividir, Maria Clara, corpo, mente, pensamentos e a mente. Às vezes a gente está aqui nesse ambiente e alguém grita, socorro. Na nossa cultura, socorro é uma palavra que chama atenção. Você ouve, seu cérebro interpreta, seu coração vai disparar. Então, se a gente entender que tudo que a gente vivencia, tudo que a gente ouve, tudo que a gente pensa pode gerar algo negativo, a gente tem que repensar tudo isso que a gente faz dia a dia. Então, sim, câncer, infarto, inúmeras doenças têm também o fundo emocional, não pode ser ignorado. Por isso, mais do que nunca, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Sim, vida leve, né? É o que a gente precisa. Ou seja, quiser viver bastante, tem que perdoar, né? É isso. Perdoar tem que ser leve, tem que ser generoso, né? E ouça Vitor Quevedo também, que boa, só obrigado. traz alegria. Boa. Não é, não? É. Vou trazer mais uma perguntinha aqui, tá? A gente respondeu a pergunta da Josi Rocha. Agora a gente tem a pergunta do João Paulo. Obrigada, João Paulo, pela sua participação. Ele diz, por que quando alguém nos magoa, nós queremos meio que machucar essa pessoa, mesmo sendo alguém que amamos? Existe algum exercício para controlar essa raiva? Olha, primeiro, é natural, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu senti raiva. Temos algo dentro da gente que são os nossos instintos primitivos. Então, por mais que lutemos contra, todos nós temos a raiva, todos nós temos, às vezes, vontade de explodir, isso é normal. A grande sabedoria e a simples sabedoria é, na dúvida, antes de agir, espera um pouco. Porque a gente age num impulso. E esse impulso, que é o instinto primitivo, não é tão elaborado, não é tão maduro. Então, aquela raiva que você tem hoje, daqui uma hora ou no dia seguinte, você vai falar, meu Deus, eu ia arranjar um problemão, né, do nada, que não agregaria em nada. Então, respire mais e haja menos por impulso. Essa é o grande aprendizado, eu acho, do ser humano. E ora, né? Ah, tem que orar. Né? Tá com raiva, vai orar. Tem que orar É isso? bastante. Já ora pedindo perdão pela raiva, né? Pela ira, né? Sentimento muito ruim, né? Exatamente. Sentimento que mostra um lado terrível nosso, que faz a gente tomar atitudes impensadas, infundadas e não medir as consequências delas. Todas as nossas atitudes trazem consequências, não só para os outros, mas para nós também. Depois se arrepender muito, né, Vitor? Pois é. Então, é melhor se conhecer e conhecer a Deus, e conhecer a Jesus Cristo. É isso.
E, gente, o Vitor, além de cantor, compositor, ele também é escritor. Olha só, livrinho dele aqui, No Caminho do Salvador. Não entendi. Encontros Transformadores com Jesus. Temos aqui, então, o livro No Caminho do Senhor, No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus. É o livro aqui do Vitor Quevedo. Você está vendo aí a imagem dele. Encontros Transformadores com Jesus, eu vi uma entrevista sua falando sobre isso, sobre o conteúdo do seu livro. Legal. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o livro, mas antes, nessa entrevista eu vi você falando, né? Apesar de certa forma, eu ter nascido em berço de ouro, Jesus também transformou a minha vida. Com certeza. Não é? E que se não fosse por Jesus, a sua vida seria completamente diferente. Com certeza. Todas as crianças que nascem na igreja ou são batizadas, umas igrejas batizam as crianças mais tradicionais, precisam ter um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. O dia em que ela conscientemente professa a sua fé e diz: Jesus Cristo é tudo para mim. No Caminho do Salvador, Maria, é um livro que relata o perdão de Jesus para as pessoas mais comuns, para as pessoas mais inesperadas ou para qualquer pessoa que Jesus alcançou ali no caminho. Por exemplo, Jairo, o improvável fariseu, que Jesus perdoou, alcançou a sua família. A mulher enferma, ou comumente chamada da mulher do fluxo de sangue. Jesus também alcançando ela, a perdoando e trazendo dignidade de vida diante daquela doença terrível que assolava ela há 12 anos. O encontro com Zaqueu, o traidor, olha só, né? Se a gente olhar para Zaqueu, olhar para a nossa vida, quantas pessoas a gente já não traiu? Talvez num comentário, talvez numa atitude, talvez assim de muitas formas. E Jesus perdoou o traidor do seu povo, aquele que trabalhava para Roma, que oprimia o próprio povo ali na cobrança indevida e absurda dos impostos. Então, Jesus Cristo é o perdão de Deus encarnado para nos salvar, para nos libertar. É o que fala esse livro, No Caminho do Salvador. Como é que você teve a ideia de escrever esse livro? Eu sou apaixonado pelos encontros de Jesus contidos nos evangelhos. E aí tem 10 encontros. Vai ter uma segunda edição aí com mais encontros. E são pregações minhas, né? Apaixonado por esses encontros, que resolvi colocá-las de uma maneira objetiva, mas com profundidade, nesse livro, que é um livro bem facinho de ler. Tem os versículos. Curtinho? Isso, curtinho. Isso aí é rapidinho, é para devocional mesmo. Para devocional. Isso. Há quanto tempo você lançou? Lançamos em setembro deste ano, está disponível no É site. lançamento, então? É, lançamento. Está lá no site da editora Ezion, se você quiser adquirir, conhecer melhor esse livro, a sinopse dele e tudo mais, entra lá no site da editorezion.com.br, No Caminho do Salvador. Ezion, como está escrito aí na capa do livro, né? Com H. Boa. Certo? Certinho. O pessoal aprende bastante com ele, né? É. Isso aí. Isso aí. Vitor Quevedo, então, vou pedir mais uma palhinha. Vamos lá? Mais um louvor pra gente ir para o intervalo e já nós voltamos, hein? Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca a salutar de Sião no monte. Sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim na cruz,
no sim da cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Já estamos de volta com o nosso programa neste último dia do ano muito especial. Estamos aqui com Vitor Quevedo, do meu lado esquerdo, tocando louvor à moda de viola. E aqui do meu outro lado nós temos o Alessandro Viana, psicólogo clínico, escritor e palestrante, falando sobre a importância do perdão, principalmente nessa data, né, gente? Bora perdoar? A gente tem muito que conversar ainda hoje sobre esses dois assuntos. Mais uma vez, meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Uma honra, viu, Maria Clara? Benção demais. Honra toda minha, viu? Obrigado. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer participar do nosso programa, quer mandar a sua pergunta para a gente sobre esse assunto, pode já mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. A gente já conversou um pouquinho sobre esses temas aqui hoje, mas a gente segue falando sobre tudo isso. Primeiro, eu vou perguntar aqui para você, Vitor, vou deixar uma pergunta para você. Eu sei que você tá aí, né, com louvor, é do mundo gospel, já tá rodando todo o Brasil, né, com as suas músicas. Graças de Deus. É isso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Com certeza, tudo para Ele. E você sempre exalta isso, né? Com certeza. Eu vejo que eu dei uma olhadinha lá no seu Instagram, né? Vi que Obrigado. você tá sempre exaltando realmente o nome de Deus. Sim, Deus é glorificado em todas as coisas e intencionalmente pelos seus filhos. A gente tem assim, o ministério é um privilégio de Deus, é uma concessão de Deus, né? E com a graça dele, a gente cumpre tudo isso. Não por nosso mérito, mas como cantamos na última canção ali no fim do primeiro bloco, nos méritos de Cristo, nos méritos da cruz. E é só a mensagem de Cristo que é transformadora, então somente ela que importa em tudo aquilo que fazemos. Você já passou por onde? Brasilzão todinho? O Brasil é muito grande, né? Acho que já fomos uns 15 estados aí, falta um pouquinho menos que a metade. É que a viola é muito da nossa cultura aqui do estado de São Paulo, um pouco mais do sul, Santa Catarina, Paraná, centro-oeste inteiro, mas, por exemplo, do norte e nordeste, a sanfona também predomina, os outros ritmos mais nordestinos também predominam. Então acaba sendo um pouco difícil, né, entre aspas, de invadir, né, Mas, com a graça de Deus, temos percorrido aí uma boa parte do nosso país. Mas, com certeza, com a sua moda de viola, tem alcançado aí muitas almas para Jesus também, Amém, né? Pessoas que, muitas vezes, só porque gostavam da música, pararam para te ouvir, mas não conheciam a Jesus, mas por você acabaram conhecendo. E muitas pessoas que, na experiência da conversão, deixaram tudo isso de lado, essa expressão cultural, né? Da música. Talvez ouviam viola, alguma outra coisa assim, mais no ritmo sertanejo ou caipira, mas não encontravam, né, uma possibilidade de louvar a Deus nesse ritmo. E a gente está aí exatamente para poder trazer esse lado cultural nosso, porque Deus nos criou brasileiros. É isso. E nós devemos louvar Ele, brasileiros que somos. É isso aí, né? Música boa cabe em todo lugar. Não é? Em todos os ritmos, não é? Verdade, O que verdade. mais importa aí é a mensagem. Com certeza, a mensagem que transforma. O ritmo é apenas um fio condutor dela. É isso. E você, eu vi que também já esteve aí com sertanejos famosos do Você nosso viu? país, né? É uma Chique grata, você, né, Vitor? uma grata alegria testemunhar da conversão do Luciano Camargo, que é um querido amigo, uma pessoa de bem demais e muito generosa. Tivemos fazendo um show juntos na Igreja Presbiteriana de Alphaville, né, no dia 26 de outubro. Isso tomou uma grande proporção, até mesmo nacional. Eu fiquei muito feliz por isso, por estar do lado de um querido amigo e poder louvar a Deus juntamente com ele. A história da sua conversão, que é muito bonita, né? Muito bacana, muito bacana. Bem, vamos seguir falando de perdão, então. Eu vi algumas pesquisas, Alessandro, trazendo aí os benefícios do perdão. Eu vou ler aqui uma pesquisa que revelou que é preciso perdoar incondicionalmente, né? Justamente para você ter esses benefícios do perdão. E aí, um deles seria realmente a redução do nervosismo
controle da pressão arterial e também dos batimentos cardíacos. Pesquisa feita ali com várias pessoas entrevistadas, sendo monitoradas e trazendo então esses resultados. Essa daqui é uma pesquisa do Journal Psychological, não sei se eu estou falando certo, Perfeito. Science. Perfeito. Mas é isso, gastando inglês. Sim, tá dando aula. Maria Clara, você sabe que é o que eu falei agora há pouco, né? Ainda bem, a ciência está cada vez mais comprovando as doenças emocionais. Então, nesse caso, se a gente for falar do perdão, né? A pessoa que está ressentida, melhor dizer assim, ela começa a liberar uma carga de uma reação aí química, hormonal, chamada cortisol, que obviamente o neurologista falaria muito melhor do que eu. Mas esse cortisol traz alguns malefícios para o organismo, como aumento da pressão arterial, né, que pode levar ao infarto, como eu falei, ao AVC, aumenta a sudorese, enfim, o estresse é bombardeado, vai bombardear o nosso organismo. Quando você está no nível de estresse, o teu pensamento, ele reduz também, a tua qualidade profissional, ela reduz, a tua qualidade de relacionamento acaba reduzindo, emagrecimento interfere nisso, então a pessoa que está buscando emagrecer, quanto mais situação de estresse, mais dificuldade, diabetes é aumentada por o estresse também. Então a gente está falando de estresse, mas como uma reação da falta da ação do perdão. Então, como é importante a gente pegar todos os sentimentos, hoje a gente está falando do perdão aqui, mas todos os sentimentos negativos, parar, repensar, eventualmente buscar uma ajuda para entender o que acontece contigo e se libertar deles, porque faz mal para o corpo. O teu corpo vai reagir. Acontece de um paciente chegar no seu consultório, né, relatando ali alguma situação que ele está vivendo, que não tem nada a ver com mágoa. Ele chega relatando uma situação que não tem nada a ver com mágoa. Ele fala, não, eu acho que eu estou em depressão por causa disso, daquilo. E aí você começa a investigar e ver que o problema naquilo tudo se resolveria com perdão? Não necessariamente quando vai a um processo de terapia, a pessoa vai ali falando, olha, o problema é esse. Só abrir um parênteses, tá? Quantas vezes a pessoa veio com problema discursando, problema no relacionamento e o problema era profissional. Só que ficava tudo embolado e descontava no parceiro ou na parceira. Então, sem dúvida nenhuma, às vezes a pessoa ela vem com um quadro ali até cheio de sintomas que o trabalho fica tão mais simples do que ela imagina. Eu falo muito para os colegas da minha área, às vezes a resposta está ali na tua frente, né? Mas você vai buscar numa transformação ali longe. Não. Está num perdão para dormir em paz, está no liberar uma mágoa, está no pegar um telefonema e ligar para aquela pessoa que eventualmente aconteceu alguma coisa lá atrás e aquilo está lá, negativo, há tanto tempo. A vida é muito mais simples. A gente complica, a gente coloca um monte de fantasminhas aqui, um monte de barreiras, que seria muito mais simples a gente liberar isso, sabe? Liberar o perdão e se perdoar também, né? A gente está falando muito do perdão na conotação da outra pessoa, mas se perdoar, porque quantas pessoas carregam dores emocionais que transformam no físico, mais uma vez dizendo, porque cometeram algum erro, alguma atitude, né? Então, é lembrar, erramos, somos falhos, né? Eu acho que a grande conquista da vida é a nossa evolução, é crescer sempre. Então, se perdoar também é um ato de benefício, não só a si mesmo, mas como as pessoas que te amam estão te vendo adoecendo. E muitas vezes essa questão aí, né, essa mágoa, ela tá lá na infância, né? Tá lá num trauma de infância que às vezes a gente nem lembra, mas está na nossa mente e no nosso coração. Como disse a telespectadora que enviou a mensagem, né, falando sobre perdoar os pais, alguma mágoa, né, de alguma injustiça lá do passado. Às vezes, essa mágoa realmente está lá naquele passado, muitas vezes com relação aos nossos pais, irmãos, as pessoas que conviveram com a gente ali na nossa infância, né? Esses traumas de infância, eles vêm sendo carregados até a fase adulta. Sem dúvida nenhuma. Vamos imaginar que a gente nasce sem informação, você vai, né, enquanto criança, desenvolvendo, você vai pegando um pouquinho da percepção, olhando para pai, para mãe, para a sociedade, você vai configurando uma personalidade. Você não tem a maturidade de entender isso é bom, isso é ruim. E às vezes uma atitude que aconteceu lá atrás, sim, ela vem aqui propagando e interfere diretamente. Você falou uma coisa muito importante. Tem situações que a gente nem lembra. Por quê?
tem situações tão traumáticas que o nosso psiquismo ele é tão inteligente que ele bloqueia justamente para não vir à tona, para não fazer você sofrer. Só que não é muito inteligente, porque o que faz você se livrar do sofrimento é trazer à tona, ter o entendimento e passar de fase. Então, sem dúvida nenhuma, o que está lá atrás que você arrasta, ela te faz hoje, tanto positivamente quanto negativamente. Como é que é feito o trabalho no consultório, para que essa pessoa venha realmente a liberar o perdão? Olha, primeiro, a parte bacana do consultório, digamos assim, vou falar um pouco como paciente, um pouco como profissional. É você saber que ali é um momento teu que você não precisa ter filtro, né? Não precisa ter personagens, então você vai liberando as informações, você vai sendo dirigido. Então, muitas vezes falam, o psicólogo me deu a resposta. Não, o psicólogo te ajuda você a encontrar as suas respostas. E às vezes você vai, vou falar agora como profissional, você vai cutucando um pouquinho aqui e vem uma informação lá da infância do nada, né? Porque estava ali travadinha, que às vezes racionalmente tinha dificuldade, e a partir daquela pequena informação, isso que eu amo na minha profissão, aquela pequena informação vem uma reconstrução enorme, uma libertação enorme. Desde o princípio, né? De tudo, né? Sim, sim. É aquilo que você falou, carrega, a pessoa chega trazendo um histórico para você e às vezes o problema não é nada daquilo que ela acha que é, né? Tá no profissional e ela trouxe um problema de relacionamento. Exato, exato. Às vezes a pessoa chega, eu até citei agora há pouco, taquicardia. Ela vem para a terapia e fala, olha, estou com problema que meu coração dispara, não sei o que é, fui em todos os médicos e tal. E aí você vai buscando e encontra, tá lá no emocional e algum gatilho faz gerar isso aqui. Qual o momento de procurar uma ajuda? Quando a gente está falando de perdão, né? Estamos aqui falando de perdão. A pessoa não consegue perdoar. Às vezes ela não sabe que é esse problema. Ela não sabe que o gatilho é essa mágoa, é essa falta de perdão. Qual o momento de buscar ajuda? Não necessariamente a gente tem a clareza, né? Quando a gente não está se sentindo bem. Antigamente, só fazer uma pequena introdução, antigamente, Maria Clara, tinha aquele estigma de terapia, né? Vai para terapia, quem não está batendo bem e tal. E que bom para psicoterapia, e que bom que isso vem mudando, né? Sim. Então, como a gente tem que olhar um processo de ajuda, seja na psicoterapia, seja qualquer outro profissional, você está buscando evolução. E esse é o propósito. Ninguém pode passar a vida com uma doença, né? Seja física, seja emocional. A gente tem que se libertar. Quantas pessoas estão lá dentro, assim, amarguradas à noite, coloca aquela roupagem social, bota sorriso e vai para trabalhar, vai para o trabalho, vai para a família, tudo. E lá dentro só ela sabe que tem, né, tem uma angústia. Poxa, a gente tem essa vida, ofertada essa vida para viver da melhor forma possível, não para esconder as nossas dores. Importante. Nós todos temos as nossas questões e muitas delas devem ser trabalhadas. A gente está aqui para evoluir. É isso aí. A terapia, com certeza, ajuda a liberar esse perdão. E os louvores de Vitor Quevedo também. Boa. Vou pedir para você já cantar mais uma para a gente, pode ser? Vamos lá? Para fazer Jesus mais conhecido, fala do ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que estávamos em Cristo, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliação é o tema perdão, reconciliação, misericórdia de Deus, faz tudo parte aqui. Cantar essa canção de minha autoria, Bora. a gente louvar a Deus. Estava reconciliando os homens e não lhes condenando pelas suas transgressões. De Cristo recebemos o maior presente, salvação, graça perseverante, para vencer as nossas paixões. E Ele destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado.
Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Deus estava reconciliando o seu povo e não lhes condenando pelas suas transgressões. Em Cristo recebemos o maior presente, salvação, graça perseverante, para vencer as nossas vis paixões. E Ele destinou as boas obras àquele que nunca viu pecado, nos chamou para dar o seu recado. Neste mundo sois embaixadores, com Cristo sempre mais parecidos, para fazer Jesus mais conhecido. Maravilhoso! Obrigada, Vitor. Com benção. certeza, aqueles que ouvem em casa, né, são tocados pela tua música. Amém. Com certeza, tenho Glória a certeza Deus. disso. Amém. E queria saber se você tem mais histórias para contar pra gente sobre as pessoas serem tocadas realmente pela tua música, histórias de conversão, histórias de cura ali pela fé, no momento que a pessoa estava ouvindo o teu louvor. Sabe o que eu acho que Deus, ele não, conhecendo nosso coração, né? Ele não conta pra gente as coisas que acontecem, né? A gente não sabe o tamanho do alcance, esse programa, quantas pessoas estão assistindo de fato. Porque a Hit chega nos rincões do Brasil também. Sim, e fora do Brasil também. E fora do Brasil também. Poxa vida, então a gente nunca sabe o tamanho disso, a quem essa mensagem está alcançando e o bem que ela está fazendo. Mas a gente sabe de uma coisa, tudo é para a glória de Deus. A gente é chamado a semear. E nós estamos fazendo aqui é semear mesmo. Sim. Semeando a palavra, semeando as boas obras, na atitude do perdão. Então, tudo isso, a gente tem assim, Deus conta algumas coisinhas para a gente, mas não todas, obviamente. Esses dias eu estava lá em Uberlândia, chegou um moço assim, de meia idade mais ou menos, contando que comprou um CD meu há um tempo atrás, entregou para a avó dele. A avó dele teve um encontro com Jesus Cristo e depois acabou falecendo. Mas a gente louva a Deus porque, né, faleceu com a justiça de Deus, né? Salvo. Em Cristo Jesus. Então, isso é motivo de glória e honra ao nosso Deus. Histórias como essa, histórias de pregações e tudo mais, a gente, com a graça de Deus, temos algumas aí, mas obviamente, não por eloquência, por nenhum recurso humano, mas porque o Espírito Santo de Deus é que faz toda a obra. A gente é só um veículo, um canal, um caminho, uma estrada que Deus pavimentou para que a sua graça pudesse chegar e alcançar os corações. É isso, amém. Glória a Deus. Amém. Vitor, vamos agora a mais um breve intervalo. Você que está em casa, continue com a gente, porque tem muito mais no próximo bloco, mas a gente sai com música de Vitor Quevedo. Vamos lá? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, com roupas que tão alvaçando, os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Mais que a neve
que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou, mais alto que a neve eu estou. Programa especial, último dia do ano, já estamos de volta com muito conteúdo bacana aqui hoje. Estamos com o Vitor Quevedo, trazendo louvor à moda de viola aqui pra gente, com o Alessandro Viana, psicólogo clínico, falando sobre perdão, gente. Qual a importância do perdão, hein? Bora perdoar? Estamos aqui com esse bate-papo super bacana, importante, pra gente encerrar o nosso ano de 2024 com essa reflexão e começar 2025 de um jeito diferente, certo, Alessandro? Sim. É importante, não é? Sem dúvida, é importante fazer essa reflexão. Eu acho assim, tão interessante o espaço que vocês estão dando para falar isso, né? Porque tem o simbolismo da virada, né? E virada é um recomeço. E por que não perdoar? Por que não valorizar aquelas pequenas conquistas que a gente deixa e entende que faz parte da rotina? Por que não, né? A gente fica tão pensando só no que a gente não fez, no que a gente errou. Peraí, as coisas que foram feitas, será que não é o momento de trazer e aprimorar e multiplicar daqui para frente, né? É isso aí. E eu te convido, é claro, a participar do nosso programa com as suas perguntas sobre esse tema. Nosso WhatsApp é DDD 11, número 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. E eu tenho mais perguntinhas aqui, tá, Alessandro? A Fabi Freitas diz o seguinte: sou muito rancorosa. Gostaria de saber se isso pode ser característica de algum transtorno. O que eu faço para melhorar? Sem dúvida, pode ser um transtorno, sim. Acho que merece investigação, né? E é muito difícil eu falar, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, até para não deixar a pessoa ansiosa em casa. Mas cabe uma ajuda. Se você detectou, né, que isso é algo recorrente, cabe uma busca de uma ajuda. Eu vou dar até um exemplo, tá? Não falando só do rancor. Tem pessoas que todo mundo fala assim, nossa, mas é negativista, é ranzinza, é isso, é aquilo. Às vezes pode ser um transtorno. Existe um transtorno dentro do olhar da depressão chamado distimia, que há poucos anos só foi descoberto. Então, por muito tempo olhavam para essa característica e falavam, é só chata e ranzinza. Mas não, às vezes tem uma desordem química ali que vale investigar e vale evoluir com isso. Tem tratamento. Não é só o jeito da pessoa. Não é só o jeito, exatamente. Não é só ranzinhos ou guarda rancor a vida inteira. Às vezes tem histórico ali de infância, de algum trauma, mas também pode ser que tenha uma questão química que leva a esse tipo de comportamento e pensamento. O que não dá é para entender isso como normalidade e só continuar sofrendo e sobrevivendo. A gente não quer sobreviver, né? A gente quer viver. Mas ainda que seja só o jeito da pessoa, é possível mudar, não é, Vitor? Com certeza. Jesus transforma. Totalmente. Aliás, fica aqui nosso apelo para você que é cristão e ainda tem preconceito em buscar a ajuda de um psicólogo. Poxa vida, aí. Que coisa mais fora de moda, né? Vamos falar sério, né? Poxa vida. O doutor está provando para você hoje que ele é um instrumento de Deus para fazer você entender a necessidade que você tem de perdoar, por exemplo, uma pessoa. Então, doutor, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela função do psicólogo, dos psiquiatras, dos médicos, porque Jesus tem um dizer muito bonito, né? Eu vim para os que estão doentes. Poxa vida, todos nós estamos doentes de alguma forma. Sim. E esse olhar para dentro é um olhar de humildade. A gente precisa encontrar, de fato, nos instrumentos da sabedoria de Deus, da ciência, que Ele mesmo é o criador de toda a ciência, né? Como a gente pode viver melhor, entendendo que a sua profissão e o seu legado nos ajudam a viver melhor uns com os outros e cumprir os mandamentos de Deus mesmo, que perdão é mandamento de Deus, volto a dizer. Então, você que está nos assistindo, procure ajuda se for preciso, pare com esse preconceito bobo que ainda você tem. É isso aí, como a gente sempre fala aqui no nosso programa,
ainda que a gente não identifique problema algum de saúde mental, é sempre bom fazer uma terapia, não é, Alessandro? Para manter, né? É para manter, não é isso? Sim, Maria Clara, imagina, Vitor, nesse mundo moderno, como a gente está acelerado, quantas vezes a gente para se perceber? Eu costumo dizer para os pacientes que você está no banho pensando na reunião de amanhã, no show de amanhã, nas músicas que você tem que ensaiar, na nova pauta. A gente não para se perceber. E é tão importante, né? E uma outra coisa que eu falo, todos esses sintomas, eles são uns sinais para a gente parar, avaliar e cuidar. Só que a gente foi errados numa parte de educação de que eu tenho sintoma, deixa eu colocar um medicamento para dentro e sufoco. Não, pare e veja o que acontece, né? Trabalha isso, evolua. Eu posso fazer uma pergunta para o doutor? Com certeza. Está na moda o suco detox, né? É. O perdão é o detox para o nosso coração? Olha, eu acho que você respondeu a minha pergunta. Mas imagina que delícia que é, né? Você chegar e falar, eu vou me livrar disso que eu carrego sobre aquela pessoa. Se livrar. Poxa, nós temos essa vida aqui, né? Nós temos esse caminho, essa jornada. Então, primeiro, parabéns pela palavra. Vou postar isso em algum lugar, tá, Vitor? Que foi? Me marca essa frase lá, maravilhosa. Mas dá o crédito. Fechou? Dá o crédito. Total dele, não tem como. Agora a gente precisa colocar, então, o perdão na lista das coisas que a gente precisa fazer pro ano que vem, né? É isso, gente. Então, se você não colocou ainda, esse é o momento. Nas suas metas, perdoar. Número 1. Bom. Tem que ser o número 1 da lista, não é, Alessandro? Coloca na Começar lista o material, aquela conquista, aquela viagem, né? Mas o perdão. Começa né? com perdão. O ser feliz, o ser bem-sucedido, né? Às vezes eu chego ali no consultório e ouço, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter isso, ter aquilo lá. Peraí, será que não é bem-sucedido não ter o peso ali de não ter dado um perdão? Será que não é bem-sucedido ser feliz? Não é bem-sucedido parar, sentar aqui e ouvir uma viola maravilhosa, Vitor, que eu estou aqui babando? Então, isto sim é ser bem-sucedido. É isso aí. Você falava, inclusive, né, no bloco anterior, sobre o quanto é difícil a gente se perdoar. Né? A gente acabou trazendo aí outras informações, mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. É a parte mais difícil ali da sua terapia, no momento ali do consultório, fazer com que a pessoa realmente libere o perdão para si. Às vezes é mais fácil para os outros do que para si? Sem dúvida. Falar de si mesmo, expor, né, fraquezas ou dificuldades, isso é a parte mais difícil. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é difícil a pessoa expressar isso, por quê? Vou dar um único exemplo dentro de um nicho grande na psicoterapia. Às vezes a pessoa tem um problema de autoestima e ela tem que vender o melhor dela, isso de forma até inconsciente, tá? Então, ela não pode falhar de jeito nenhum. Esquece que somos seres humanos e todos nós falhamos. Então, para ela, aquela falha que para qualquer um de nós poderia ser algo banal, para ela é um massacre. Porque, de repente, ou na infância ou algum outro momento, foi cobrada, foi inferiorizada e cresceu com aquele pensamento de que eu não posso errar mais. Não tem jeito, a gente erra, vai continuar errando. Você já errou ao vivo? Poxa vida, quase toda vez. É isso que eu ia falar, quase todo dia. Eu lembro que eu estava num programa uma vez, o apresentador fez a pergunta, tudo, me deu aquele branco. Faz parte. É né? isso Então, aí. você expor a dificuldade é libertador, é crescimento. Esse é o crescimento verdadeiro. Só mais uma perguntinha antes da gente ir para mais uma música, Fechou, tá, combinado. Vitor? Eu acho que muita gente também sofre por não ter perdoado aquele que já se foi. Né? Esse perdão depois do luto. Como é que a gente trabalha isso, Alessandro? Ótimo. Vem ao encontro do que eu falei agora há pouco, de se perdoar. Nós somos seres mutáveis, a gente muda toda hora, né? Hoje a gente tem um pensamento X, amanhã com a evolução você pode ter Y. Entenda que naquele momento você falhou. E se pudesse voltar atrás, você não iria falhar. Então, qual que é importante? A importância disso. Eu reconheci que eu falhei. Não vai mudar lá atrás, mas hoje pode te libertar. Né? Perdoe-se. Entenda que você errou e agora você tem mais maturidade para ter essa percepção.
né? E a gente erra, a gente carrega... Eu acho que todos nós que estamos aqui, né? Aqui na frente das câmeras e por trás, todo mundo tem aquela coisinha que, poxa, lá atrás eu fiz aquilo, eu não me perdoo. Todo mundo errou. Estamos aqui para um processo de evolução. Então, assim, todos os dias. se liberte, se liberte. É isso aí, Alessandro. E a gente segue com mais louvor à moda de viola aqui no nosso programa com Vitor Quevedo, cantando mais sobre perdão. Vamos lá? Perdão e amor andam juntos. Perdão é uma atitude de amor. E Jesus nos diz em João capítulo 15, né, que a gente precisa amar uns aos outros. Isso vos mando, ameis uns aos outros. Amém. Cristo é a videira, o nome dessa canção que conta exatamente essa passagem, essa parábola bíblica. Vamos lá? Bora! Sem Cristo nada podemos fazer. Estando nele vamos florescer. Na videira verdadeira, como ramos enxertados, assim em Cristo nós estamos ligados. Cristo é a videira, o Pai o agricultor, e nós os ramos ligados pelo amor. Cristo é a videira, o Pai o agricultor, os nossos frutos glorificam ao Senhor. Em paz com Deus, por Cristo escolhidos, já não mais servos nos chama de amigos, rejeitados pelo mundo, pois aceitos pela graça, inseparáveis pelo amor que não passa. E Cristo é a videira, o Pai o agricultor, e nós os ramos ligados pelo amor. Cristo é a videira, o Pai o agricultor, os nossos frutos glorificam ao Senhor. Palmas para o nosso Vitor Quevedo, cantando aqui louvores à moda de viola. Lindas suas músicas. Muito obrigada, viu, por trazer agradeço. Tanto brilho aqui para o nosso programa nesse último dia do ano. Verdade. E a você também, né, Alessandro, por trazer aqui essa reflexão tão importante para a gente sobre o perdão neste último dia do ano. Gente, ainda tem mais programa pela frente, mas eu já vou deixar os contatos dos nossos convidados de hoje para que vocês possam conhecer mais o trabalho deles. Vitor Quevedo, cantor, você encontra lá no YouTube Vitor Quevedo TV, certo? Exatamente. Não é Victor, é Vitor. É normalzinho. Sem o C. Tem o Instagram também, @Vitor Quevedo. E tem o WhatsApp 019 99702 8992. DDD 19 99702 8992. São esses contatos que aparecem aí na sua tela. E a gente também tem os contatos do Alessandro Viana, psicólogo, clínico, escritor e palestrante. A gente tem aí o Instagram, @Aleviana com 2 N's. Esse é o seu principal contato. Aleviana com 2 N's é o Insta aqui do Alessandro, falando pra gente sobre o perdão. E eu tô te convidando a participar aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp com as suas perguntas e sugestões no DDD 11, número 33375886. Vou deixar mais uma perguntinha aqui, tá? Luiz Fernando pergunta, Alessandro: eu e meu pai não conseguimos ter um convívio tranquilo. Temos muitas mágoas um do outro, tudo após a perda da minha mãe. Nós até dizemos que perdoamos um ao outro, mas parece que a mágoa continua.
Precisamos de terapia? É a pergunta dele. Seria tão lindo ser essas duas pessoas que se amam, que colocaram uma barreira, ter um facilitador dessa comunicação, porque esta fala dele não é uma fala que, tudo bem, segue a vida, não é uma fala de quem quer se aproximar desse pai, quer dar um abraço, exato, e certamente desse pai também. Então, busque uma ajuda, por favor, sabe? Busca, porque a vida, como eu falei algumas vezes hoje nesse programa, ela passa. E quantos abraços vocês estão deixando de dar uns aos outros? Terapia em família? Terapia em família, muito bem colocado nesse momento. Se for possível? Sim. Se o pai aceitar, né? Eu acho que quando tem um amor por trás, é a grande motivação, aceita sim. A tentativa tem que ter, né, Maria Clara? É isso aí. Obrigada, viu, Fernando, pela sua participação, pela sua pergunta. Eu vou deixar mais uma perguntinha aqui de uma pessoa que não se identifica, tá? Ele se identifica aqui como amigo. Ele diz, meu pai nunca me quis. Fui criado pela minha mãe e avós. Hoje, aos 20 anos, encontrei o endereço do meu pai e gostaria muito de encontrar com ele, apesar da mágoa do abandono. Só que eu não sei como abordá-lo. Tenho medo de me machucar mais. Gostaria de um conselho. Eu acho que para mandar essa pergunta aqui, a pessoa já está machucada. Não acredito que o que você vier a ouvir, vier a vivenciar, vai ser pior do que esta lacuna que está na sua vida. Então, vai lá, da mesma forma que você fala, às vezes eu posso me machucar, vai que você busque e tenha um entendimento dos porquês, né? Como nós falamos agora há pouco, às vezes a gente erra, às vezes a gente se perde no caminho, se arrepende. Então, você tem essa possibilidade, não deixa passar. É isso aí, Alessandro. Agradeço muito sua participação aqui no nosso programa. Vou pedir para você deixar aquela mensagem final falando de perdão, para que todos possam começar o ano de 2025 liberando perdão. Sem dúvida. Primeiro, esse último dia aqui do ano com vocês está sendo um presente, tá? Obrigado, Vitor, Maria Clara. Né? Quero desejar para todos um feliz ano, uma bela virada, com muito amor, sem pesos, liberando os perdões, deixa o ego de lado, dá o braço a torcer e busque, né, privilegie uma vida leve. Você vai se sentir melhor, todas as pessoas que te amam também vai se sentir melhor. Todos têm a ganhar. Muito prazer, viu? Obrigado. Vitor Quevedo, vou pedir para você deixar também a sua mensagem. Te agradeço muito pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, querido. Uma honra estar aqui com você. Doutor, prazer imenso te conhecer também. Uau. Tamo junto. E o ano ainda não acabou. Tem algumas horas para você ligar para uma pessoa. Você tem que perdoar, tentar restabelecer esse contato, se aproximar novamente. Sempre é tempo de recomeçar. Você possa aproveitar essa virada de chave. Essa é uma questão mais cerimonial, a virada do ano, né? Mas que você aproveite disso, poder começar o ano muito bem, começar o ano renovado, começar o ano cumprindo o mandamento de Jesus, que é para a gente perdoar, assim como Ele nos perdoou. Que você tenha um ótimo 2025, cheio de perdão de Deus e perdoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. A você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço demais pela sua companhia, não somente hoje, mas ao longo de todos esses meses aqui que estivemos juntos no nosso programa. Em nome de toda a equipe do nosso programa, eu agradeço a sua audiência, eu agradeço a sua companhia e desejo um feliz 2025 para você e para sua família, com muita paz, com muito amor, com muitas realizações. Que Deus renove os propósitos dele na sua vida. Seja muito abençoado em 2025. Beijo grande para você e a gente se encontra de novo no ano que vem. E bora encerrar esse programa com música. Vamos lá. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.